Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2016. Feliz Dia das Crianças para todos que nos assistem. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia para você, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A gente começa falando sobre a Organização Mundial da Saúde, que recomendou que países aumentem impostos para bebidas industrializadas com a adição de açúcar. Segundo o relatório, a medida salvaria vidas. O aumento nos preços causa uma redução no consumo de refrigerantes e sucos de caixinha e, consequentemente, no número de pessoas que sofrem de diabetes e obesidade. E você, hein? Acha que a quantidade que você consome de açúcar faz mal à sua saúde? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. No Rio de Janeiro, depois da saída de secretário de Segurança Pública, a chefe da Polícia Civil também pede demissão e aprofunda a crise no estado. BNDES suspende financiamento de 25 contratos de empresas investigadas na Lava Jato. E neste Dia das Crianças, será que dar um animalzinho de estimação é uma boa escolha? Veja ao vivo aqui no estúdio as dicas para fazer a melhor opção. Sobre isso e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Começamos a edição falando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que suspendeu o financiamento de 25 contratos de empresas investigadas na Lava Jato. A nossa repórter Vanessa Lima tem mais informações direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. É isso mesmo. Por enquanto, foram suspensos 25 contratos de financiamento no exterior. O corte no valor total de 4 bilhões e 700 milhões de dólares envolve empresas como Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Mas no total, estão sendo analisados 47 contratos de financiamento envolvendo mais de 13 bilhões de dólares. O BNDES suspendeu os financiamentos atendendo a uma ação da Advocacia Geral da União. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E agora a gente fala sobre saúde, porque meninos também vão ser vacinados contra o HPV a partir do ano que vem. A gente vai a mais detalhes agora com a repórter Larissa Alvarenga. Oi, Larissa. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, meninos de 12 a 13 anos vão receber a vacina que hoje é dada apenas para meninas dessa faixa etária. A ideia é diminuir a circulação do vírus que pode causar o câncer do colo do útero em mulheres. O Brasil é o 7º país do mundo a oferecer a vacina contra o HPV gratuitamente também para meninos. A campanha deve começar a partir de janeiro do ano que vem. E no ano que vem, o SUS pretende também imunizar adolescentes de 12 a 13 anos contra a meningite C. Nós estamos no Parque Vila Lobos, em São Paulo, pessoal aproveitando o feriado, movimentação muito grande. Tem aqui muitas crianças, olha só, brincando, fazendo piquenique, passeando com o cachorro, até porque o tempo está ajudando muito. Mínima para hoje 15 graus e a máxima pode chegar aos 29. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Larissa, pelas informações. E ainda falando sobre a vacinação para os meninos, a médica Marilene Lucinda, integrante da Regional de Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Imunizações, falou sobre a importância de vacinar também os meninos contra o HPV. A decisão do Ministério da Saúde de vacinar os meninos, de incluir os meninos na campanha de vacinação contra o HPV é uma decisão muito importante. Já vem sendo tomada em outros países, 7 países no mundo já fazem esse tipo de vacinação, incluindo os meninos, e o objetivo é impedir e diminuir que ocorra a circulação do vírus do HPV entre meninos e meninas. A campanha com as meninas tem tido uma cobertura baixa no Brasil e com isso, com a vacinação dos meninos, pode-se melhorar essa cobertura vacinal e com isso a reduzir ainda mais a circulação do vírus. Além de diminuirmos a chance de câncer de colo nas meninas, de colo de útero nas meninas, também teremos redução de lesões nos meninos, lesões importantes,
que são as verrugas genitais, o câncer de pênis, o câncer de ânus e o câncer de orofaringe. Mas o mais relevante e que mais tem peso para a sociedade é o câncer de colo de útero, que hoje é uma doença que acomete muito as mulheres no Brasil e no mundo todo, e com a vacinação e inclusão dos meninos nós teremos essa redução de vírus circulando e contaminando as meninas e com isso diminuindo o número de casos. Muito bem. Conscientização e prevenção são as formas mais eficazes de combater esse mal. Agora vamos falar sobre o Dia das Crianças, que hoje é celebrado em todo o Brasil. E muitos pais, assim como mães, vão ficar felizes em ver os filhos curtindo o presente que pediram nesse dia tão especial. Agora, claro, a questão é saber quanto tempo vai durar esse encanto, viu? Algumas vezes os pais até gastam mais do que podem. E em poucos dias a criança simplesmente esquece, deixa de lado o brinquedo. Olha só. Para atender aos pedidos dos filhos, os pais fazem o que podem e até o que não podem. Não tem muita conversa, não. Ele quer o que ele quer mesmo. Parcela enquanto a gente vai parcelar. A filha mais velha do comediante Vitor Sarro queria uma boneca que imita um bebê de verdade. Uma boneca, normal. Chegar lá na loja, barato. Quando eu cheguei, eu falei, R$400? Eu falei pra ele, amor, eu não quero comprar a fábrica, não. Eu quero uma boneca. Eu quero só uma boneca. Mesmo sendo cara, ele comprou e Serena adorou. Mas como a maioria das crianças, enjoou rapidinho e Vitor ficou indignado. Cheguei na minha mulher e falei, amor, a Serena quer doar a boneca. Minha mulher falou, tá bom, doa a boneca. Eu falei, sim, mas é a boneca que eu comprei pra ela. Minha mulher falou, tá bom, doa a boneca. Mas eu paguei 400. Eu falei, mas eu paguei R$400. Ela fez, doa a boneca. Ela falou, ela tem mais boneca. Eu falei, sim, mas eu paguei os R$400. Ela falou, Vitor, doa a boneca. Eu falei, não, então eu vou doar. Mas eu vou brincar com ela um pouquinho. Daí surgiu a piada. Ele tirou várias fotos com a Lili e publicou nas redes sociais. Sim, R$400 e minha filha decidiu não brincar mais. Então, a partir de hoje, vou brincar sozinho com a boneca. E vou mostrando meu dia a dia com a querida Lili, a boneca que atrasou a parcela do carro. Tem a Lili comendo, tomando banho, na cadeirinha do carro e até no salão de beleza. Em poucas horas, Vitor recebeu milhares de curtidas e comentários, muitos deixados por outros pais. Natália passou pelo mesmo que o Vitor, gastou um dinheirão na boneca e logo a filha enjoou. A Viviane brinca com o valor do brinquedo. Diz que tem 4 dessas bonecas em casa e que juntas elas valem mais do que um rim. Vitor ficou surpreso com a repercussão. Eu acho que tem duas vertentes. Primeiro, que é um homem brincando com uma boneca. E a situação de eu paguei por isso e minha filha não quer brincar, então eu vou brincar também. As fotos do Vitor são realmente muito engraçadas, mas a verdade é que elas fizeram tanto sucesso porque os pais na internet se identificaram com aquela situação. É sempre um dilema: abrir a carteira para satisfazer a vontade dos filhos ou guardar o cartão de crédito e evitar fazer dívidas. Igor tem 4 anos. Quando tinha 2, ganhou essa bicicleta importada, que custou R$500. Renata e o marido se apertaram um pouquinho. Quando ele tinha 2 anos, meu marido acabou comprando fora, porque meu marido trabalha com livros, viajou e comprou fora. Só que o marido parcelou no cartão de crédito em várias vezes, mas trouxe para ele essa bicicletinha. Ele brincou até o guidão da bicicleta quebrar. Bem que o Igor tentou consertar. Mas como não conseguiu, ganhou este patinete. Já a nova bicicleta vai demorar um pouquinho mais. Esta psicóloga explica que as frustrações fazem parte do aprendizado da criança. Os pais às vezes não sabem o que fazer, porque eles ficam desesperados com a tristeza do filho. A gente não senta ele no colo e não conversa, e não conta a experiência da gente, o avô conta, o pai conta, e fala que isso vai passar. É a mesma coisa, né, com o brinquedo. Esta garotinha já aprendeu a lição. Pediu o Dia das Crianças para sua mãe? É um carrinho de controle remoto. E se tiver muito caro e ela não puder comprar, como vai fazer? Ah, a gente vai passear.
É difícil resistir a um sorriso desse e os pais acabam ali com aquele carnê de brinquedo para pagar, enquanto as crianças, Mas você muitas sabe vezes... que os pais, e você é um exemplo disso, acabam brincando junto, então acaba virando uma diversão em família, né? Isso e às vezes são aqueles brinquedinhos mais simples, realmente, que acabam fazendo a alegria da criançada. A gente se preocupa gastando muito dinheiro, às vezes, para agradá-los realmente, e às vezes aquela língua de sogra que eles ganham na festinha é que passa realmente a semana e eles se divertem muito mais. Exatamente. Bom, agora a gente fala de uma lei municipal que vai alterar a rotina de quem frequenta bares e restaurantes em Belo Horizonte. Quem vai explicar pra gente essa nova lei é a repórter Raquel Rocha. Oi, Raquel. Olá, pessoal do Link News. A lei municipal já está em vigor e visa diminuir o consumo excessivo de sal, já que 25% da população brasileira tem hipertensão arterial. Os estabelecimentos que comercializam alimentos produzidos para o consumo, como lanchonetes, bares e restaurantes, devem disponibilizar embalagens individuais de sal sem exposição. O cliente que quiser vai ter que pedir ao garçom. A medida tem dividido opiniões aqui em Belo Horizonte, mas os estabelecimentos que não cumprirem a norma vão ser multados. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. E olha, voltando a falar sobre saúde, a gente vem falando para você sobre vários destaques para que você cuide melhor do seu corpo, da sua saúde. A Organização Mundial, inclusive, que cuida disso, recomendou que países aumentem impostos para bebidas industrializadas com adição de açúcar. Isso porque, segundo o relatório, a medida salvaria vidas. O aumento nos preços causa uma redução no consumo e, consequentemente, no número de pessoas que sofrem de diabetes e também obesidade. O México, inclusive, já adota essa regra. A OMS também sugeriu subsídios para a produção de frutas e vegetais. E agora, então, a enquete do dia. Você acha que a quantidade que você consome de açúcar faz mal à sua saúde? Açúcar no refrigerante, açúcar no suco, nos doces que são irresistíveis. Se você acha que consome muito, sim ou não, você vota então nas redes sociais com a hashtag LinkRecordNews. Pode manifestar o que pensa também por meio da mesma hashtag ou ainda por meio do nosso WhatsApp. A gente vai colocar na tela para você aqui embaixo agora. O número é 11 953 07 1851. Compartilhe com a gente, vote em nossa enquete, porque ao longo dessa e da segunda edição vamos tratar melhor sobre esse tema. Bom, e a gente agora muda de assunto e segue com outros destaques do noticiário. Porque no dia seguinte à aprovação da emenda que fixa um teto para os gastos federais, representantes do setor de saúde anunciam que a medida ameaça a sobrevivência do SUS. No Planalto, alívio com a aprovação em primeiro turno da emenda que estabelece um teto, corrigido apenas pela inflação, para as despesas federais. O placar da Câmara registrou vitória com margem ampla, mas também traições. Houve divisão em pelo menos 2 partidos aliados. Deputados do PPS e PSB se uniram à oposição contra a medida. Mais de 30 simplesmente faltaram à sessão. Sempre se faz a base do governo com aliados. Quem circunstancialmente tem dificuldade de ser aliado, por óbvio que o governo não o prende na base de sustentação. Em solenidade com integrantes do Judiciário, Temer ressaltou a importância do diálogo entre os 3 poderes, num recado claro a procuradores que atacaram a emenda do teto de gastos, e anunciou que vem aí sacrifícios. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos, porque também não vamos pensar que o Brasil só existe gente como nós. Existe gente muito pobre, não é? A oposição promete ampliar a mobilização contra a emenda. Se nós nos queixamos do SUS e queremos que ele melhore, com essa emenda, por 20 anos, não haverá mais SUS. A saúde pública pode acabar no Brasil. Esse é o fato. A reação mais forte contra a aprovação da emenda veio de representantes do setor de saúde, que veem riscos no médio prazo para a sobrevivência do SUS, o Sistema Único de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde divulgou o estudo que prevê perdas de mais de 400 bilhões de reais em investimentos no setor, com o congelamento de gastos por 20 anos ditado pela emenda. PEC 241 significa a aniquilação do Sistema Único de Saúde. Nós voltaremos no tempo e deixaremos 150 milhões de brasileiros que têm exclusivamente o SUS como acesso sem estrutura nenhuma para garantir o seu direito à saúde. O segundo turno na Câmara está previsto para o dia 24. No Senado, aliados falam em concluir os 2 turnos de votação até o final deste ano.
E o porta-voz do governo afirmou que em 2017 serão mantidas as regras atuais para a saúde e educação e que o teto do imposto pela PEC só vai entrar em vigor em 2018. Em relação ao estudo feito pelo Conselho Nacional de Saúde, o Palácio do Planalto não se manifestou. O economista Roberto Luiz Troster falou sobre a PEC que limita os gastos federais. Impressionou o número de deputados que votaram a favor e a velocidade com que a Câmara dos Deputados aprovou a PEC 241, a PEC dos tetos dos gastos. É uma medida positiva. Controle de gastos públicos sempre foi o calcanhar de Aquiles de qualquer retomada da economia brasileira. A PEC só coloca o teto e dá um tempo para que Congresso e Executivo decidam o que vai ser cortado. E essa é uma grande questão. Vão ser cortados os salários dos funcionários públicos, aposentadorias especiais, vai ser reduzido o valor médio das aposentadorias, aumentar a idade mínima, vai se investir menos em infraestrutura. Isso tem que ser definido. Quer dizer, pôr só um teto é uma boa intenção apenas. É algo que é feito desde a época do Império. A questão aonde que vai ser cortado. Todo mundo é fã do teto. A questão é esperar para ver. No curto prazo, isso mostra a força do governo e mostra que a dívida não vai se tornar explosivo. E coloca no centro da arena o debate sobre o orçamento. O mais razoável agora é que a economia brasileira esse ano ande para trás 3 pontos percentuais, o ano que vem cresça algo como 1% e a partir daí 2%. É pouco, muito pouco para um país como o potencial que o Brasil. E o grande problema que derrubou a economia brasileira e vai fazer crescer pouco no curto prazo é a questão do crédito do setor privado, não do setor público. E pouco está se fazendo a respeito disso. Se fosse feito mais alguma coisa nesse sentido, o Brasil poderia crescer mais rápido. E ainda falando sobre economia, quem atua no ramo de cosméticos e perfumes anda rindo à toa, viu? Esse é um setor que, apesar da crise, está crescendo 10% ao ano. Uma estufa climatizada para guardar os perfumes. Só que não cabem todos. Eu sempre fui apaixonado por perfume. Desde criança, eu sempre gostei de fragrância. A Bruna está muito acima da média de 6 perfumes por pessoa no Brasil. E esse número já faz do país o maior consumidor mundial. 60% dos brasileiros usam perfume. No Nordeste, o índice sobe para 90%. Essa multidão perfumada movimenta 6 bilhões de reais por ano. E o Brasil ainda é o terceiro no mercado de cosméticos, atrás apenas de Estados Unidos e China. É uma questão cultural mesmo. Acho que a gente tem um cuidado com a higiene muito grande e automaticamente se perfumar é estar limpo para o brasileiro, né? O mercado de perfumes e cosméticos não sentiu nem o cheiro da crise econômica. Cresce em média 10% ao ano. Essa indústria em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, cresceu muito mais, 200% em 2 anos. E com reflexo imediato no número de empregos. Tinha 40 empregados. E agora tem 180. Fevereiro foi melhor do que janeiro, março foi melhor que fevereiro e até hoje, graças a Deus, a gente está batendo metas todos os meses. A crise até ajudou nas vendas. Muita gente desempregada passou a vender perfumes e cosméticos. A venda de porta em porta de cosméticos cria uma alternativa de renda para as pessoas, né? E por isso alavancou tanto as vendas. A gente fala agora da reforma proposta pelo governo federal ao ensino público e cresce o número de escolas ocupadas no Paraná por estudantes que são contrários a essa reforma. A gente lembra você que é uma reforma do ensino médio proposta pelo governo federal. Agora já são mais de 170 em todo o estado do Paraná. Os estudantes se organizam dentro das escolas e também na internet. Eles se comunicam pelas redes sociais e o site do movimento faz a contagem online das escolas ocupadas. São pelo menos 175 espalhadas por todas as regiões do estado. Em Londrina, a justiça negou a reintegração de posse dessa escola. O juiz entendeu que a retomada forçada oferece risco à integridade dos estudantes, que continuam acampados no local. 9 colégios estão ocupados na cidade. A gente vindo às manifestações de todos os colégios e tal, e isso deu um incentivo a gente para começar essa manifestação.
Em Maringá, no noroeste, são 3 escolas ocupadas. Em Toledo, no oeste, 2 colégios têm os acampamentos com os manifestantes. Estudantes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná ocuparam 2 campos para prestar solidariedade aos protestos que pedem a retirada da medida provisória de reforma no ensino médio que tramita no Congresso Nacional. Nós somos a favor de uma reformulação do ensino médio, mas uma reformulação do ensino médio que atenda necessariamente os estudantes, seja uma reformulação boa, não essa reforma, sem ser discutida, que vai contra o Plano Nacional de Educação. Na região de Curitiba, são 84 escolas ocupadas. Nós estamos no maior colégio público do Paraná, que está sem aulas desde a semana passada. Os estudantes não permitem a nossa entrada e também não querem gravar entrevistas, mas garantem que não vão desocupar o local tão cedo. O governo do estado é contra as ocupações e continua tentando, na justiça, retomar o controle das escolas. A nossa produção entrou em contato com o Ministério da Educação, mas até o momento não houve resposta. E depois do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, agora foi a vez do chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso, pedir demissão. Ele entregou o cargo hoje. Em carta de despedida entregue aos delegados, citou a falta de recursos na polícia. Para ele, a missão foi cumprida e a entrega do cargo ocorre após uma série de avanços. Segundo Veloso, a gestão da máquina é muito complexa e 24 horas por dia seria pouco para o trabalho na chefia da corporação. O novo secretário de Segurança, Roberto de Sá, toma posse na próxima segunda-feira. Ele vai substituir, portanto, José Mariano Beltrame, que ficou no cargo por 9 anos. O secretário, que ficou mais tempo no comando da segurança do Rio, foi derrotado pela crise financeira do Estado e pela volta da violência em regiões que deveriam estar pacificadas. O delegado da Polícia Federal, José Mariano Beltrame, ganhou notoriedade com a retomada de comunidades dominadas pelos traficantes. Desde o início, em 2008, as UPPs tiveram um impacto na redução da criminalidade. Em 2007, o número de homicídios dolosos no estado, quando há intenção de matar, foi de 3.135. Em 2012, caiu para 2.124. Mais de 1.000 vidas foram poupadas no período. Mas a partir de 2012, o número voltou a subir. E no primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.470 assassinatos. Praticamente todos os índices de criminalidade registraram queda por influência das UPPs. Mas após o início promissor, os velhos problemas voltaram a aparecer. Depois de quase 5 anos sem políticas sociais efetivas que auxiliassem o trabalho da polícia nas comunidades, os índices de violência voltaram a crescer no Rio de Janeiro. Para especialistas, o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza em 2013 foi um duro golpe num programa de segurança que já dava sinais de esgotamento. A resposta demorada permitiu que uma avalanche de críticas sobre o projeto, desconsiderando todo o conceito do UPP, todo o sucesso que haviam obtido até então, parece que animou os criminosos que tinham perdido seu território a retornar. O pedido de exoneração veio logo após um episódio que assustou o carioca e teve repercussão internacional. O tiroteio na zona sul do Rio revelou o desgaste das UPPs e trouxe de volta a velha política de confrontos. Se continuar espalhando o UPP, se continuar mantendo o efetivo em espaços onde ela não está dando certo, ou um espaço onde todo mundo tem expectativa, você enfraquece embaixo e mantém os policiais desestimulados. O substituto já está escolhido. É o subsecretário de Segurança, Roberto Sá, que teria sido indicado por Beltrame. E a análise da crise na segurança no Rio de Janeiro agora com o nosso comentarista Renato Lombardi. A pergunta que o morador do Rio de Janeiro está fazendo hoje, com a saída do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, é: vai melhorar a segurança pública em todo o estado? Na minha opinião, não. Vai continuar do mesmo jeito. Porque não é o secretário o culpado dessa história toda. É a estrutura toda que não existe. Helicópteros parados, carros sem combustível, uma polícia desmotivada, com pouca munição, com pouco armamento, com salários atrasados, salários baixos. Essa é uma situação que impressiona. E, além disso tudo, tem o problema da corrupção. O envolvimento de policiais civis e militares com a corrupção, o envolvimento de policiais civis e militares com a milícia, o envolvimento de policiais civis e militares com o tráfico de drogas. Então, o secretário de Segurança Pública, que ficou 10 anos no cargo,
ele cansou, realmente cansou, porque não tem como, é preciso modificar toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, mas antes de mudar toda a estrutura, tem que dar suporte, tem que dar dinheiro, tem que dar condições de trabalho. O delegado-geral de polícia do Rio de Janeiro também saiu, que é um cargo de confiança e que vão mudar os escalões. O que está separado da Secretaria de Segurança Pública ali é o comando da Polícia Militar, que é diferente de São Paulo. Em São Paulo, o comando da Polícia Militar, em tese, é subordinado direto ao secretário de Segurança Pública. No Rio, não. No Rio, o comandante da Polícia Militar é separado, é subordinado direto ao governador do estado. Então, para que as coisas melhorem no Rio de Janeiro, para que a gente não continue assistindo essas cenas lamentáveis, de tiroteios todos os dias nas comunidades, é preciso, primeiro, pagar bem o policial. Segundo, dar um suporte muito bom para ele, para que ele possa trabalhar. Terceiro, ter um Ministério Público e um Poder Judiciário unido para combater a criminalidade. E quarto, dar condições para a comunidade de lazer, que é fundamental, porque o governo não dá exatamente o lazer para as comunidades e o traficante ocupa o lugar do executivo. E dá no que dá. Não dá em nada, está sempre nessa situação, sempre numa situação de segurança e tranquilidade, e cada dia que passa, o povo sofre muito mais. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, olha essa história que absurda. Uma empresa de festas infantis foi autuada por furto de energia lá na Cidade Maravilhosa. Fiscais da concessionária flagraram a adulteração do relógio medidor do consumo de luz. O vídeo foi feito por funcionários da concessionária de energia elétrica. Algumas pessoas aparecem com lanternas no segundo andar de um estabelecimento. O carro se aproxima e, sem perceber que está sendo filmado, o grupo continua no local. Quando nós montamos essa campana, verificamos que eles estavam tentando descaracterizar a fraude. Só que a fraude, uma vez que nós constatamos por uma tecnologia, uma microcâmara, já havíamos verificado que havia uma derivação. O famoso gato era sofisticado e possuía um dispositivo que desligava automaticamente o medidor todos os dias. O cliente ele tem aquela sensação de que ele retirando, ele estaria impune, ficaria impune a punição, né, a penalidade. Na verdade, mesmo que ele retire, fica caracterizado a fraude. Com os vídeos e as provas de que os gatos eram feitos, a polícia foi acionada e os proprietários foram autuados. Eles vão responder pelo crime de estelionato. Bom, e a seca começa a isolar comunidades do interior do estado. O nível do Rio Negro está 4 metros abaixo do normal. A falta de chuva prejudica a navegação e destrói as plantações. Partes de rios como este são o único acesso para milhares de comunidades do interior do Amazonas. Com a seca, esses lugares ficam isolados. Um prejuízo para agricultores que não conseguem irrigar as plantações. Isso aqui vai se perder tudo, que não tem como. Mais de 40 produtores rurais dessa comunidade no município de Iranduba utilizam a água na agricultura. O problema é que o reservatório natural está secando e também já não é mais possível escoar a produção pelo rio. Essa é a imagem que a gente vê nas plantações aqui na comunidade Santa Luzia, na Ilha do Baixio. Os produtores calculam até agora uma perda de mais de 20 mil melancias, mas os prejuízos podem ser ainda maiores até o fim da safra. E olhar o fruto estragando tem desestimulado quem vive da agricultura. Seu José Maria já perdeu mais da metade da plantação. Até mesmo os produtores não querem plantar mais, porque eles vão plantar como? Eles plantam, investe num plantio, quando é para tirar, está na situação dessa aqui. A seca de 2016, pelo menos no Rio Negro, já é maior do que no ano passado nesse mesmo período. O nível da água está 4 metros abaixo. A situação preocupa. A gente não tem como sair daqui. E se não tiver uma condições, a gente vê a hora parar. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro. E no próximo bloco a gente vai falar, claro, de Dia das Crianças. Será que dar um animalzinho de estimação é uma boa escolha? Veja ao vivo aqui no estúdio as dicas para fazer a melhor opção. O Link News volta em instantes. Feliz Dia da Criança! 11h38, estamos de volta com o Link Record News. A gente fala agora mais uma vez de prevenção de saúde, porque no Outubro Rosa várias atividades pretendem não só conscientizar, mas também levar apoio às mulheres que se tratam de câncer de mama. No Rio, inclusive, uma ex-modelo criou uma corrente do bem que ensina mulheres a usar o lenço quando os cabelos caem durante o tratamento. Torça
Torce daqui e o lenço vira um coque. Torce dali e ele se transforma num outro penteado. Ó, eu fiquei de trancinha. Foi assim que Flávia se sentiu encorajada para encarar um câncer agressivo que a fez perder os cabelos. Eu percebi que se eu me reconhecesse no espelho, tudo seria mais fácil. O tratamento ia ser mais fácil para mim e para todo mundo que estivesse na minha volta. A quimioterapia acabou e Flávia teve uma ideia: distribuir lenços para outras mulheres em tratamento. O primeiro passo foi criar uma página na internet para falar da doença e dar dicas de beleza. A autoestima elevada, o cuidado pessoal, a maquiagem, a beleza, a vaidade é essencial, não só para o tratamento de câncer, mas para qualquer diversidade da sua vida. O lenço é um acessório usado para incrementar o visual. Quando amarrado à cabeça, pode substituir o charme do cabelo. E esse é o objetivo da Flávia: ajudar outras mulheres com câncer a encarar essa fase difícil da quimioterapia de forma bem mais leve e colorida. Bom, brinquinho para fora, lencinho já na cabeça. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Eu gostei. Tá linda. A iniciativa transformou a vida de Kátia, que decidiu raspar o cabelo no início do tratamento da quimioterapia. O cabelo cresce. A mama você coloca silicone. O importante é a vida. Esse jeito de celebrar a vida já atraiu mais de 100 mil seguidoras no Brasil, Estados Unidos e Europa. Tatiana, que se trata de um câncer na mama, é uma delas. Nessa corrente do bem, ganhou um lenço da Flávia e se sente repaginada para vencer a doença. Se você se debilita emocionalmente, você não tem esse recurso de ver a vida com um lado positivo, isso com certeza prejudica o tratamento, né? Muito bem, agora é momento de interatividade. O tema da nossa enquete traz em questão aí a Organização Mundial da Saúde, que recomendou um aumento no imposto das bebidas industrializadas que levam açúcar na composição, como, por exemplo, refrigerantes e sucos de caixinha. Diante dessa recomendação, perguntamos se você acha que a quantidade que você consome desses produtos faz mal à sua saúde. Sim ou não, você pode votar na nossa enquete por meio das redes sociais, sempre com a hashtag #LinkRecordNews. Mesma hashtag que você usa para manifestar o que pensa por meio do Twitter, Facebook. E também pode fazer isso pelo nosso WhatsApp. A gente coloca na tela para você o número 11 95307 1851 para que você participe de qualquer parte do Brasil. Se de fora do nosso país, não esqueça do código 55 antes do DDD 11. Temos agora a participação aqui já na tela, começando pelas redes sociais, pelo Twitter. Olha só, o João Almeida compartilha com a gente o seguinte: sim, tenho tentado substituir o açúcar industrializado pelo natural. Adoçantes em excesso não são recomendados pelos médicos. Tá aí a opinião, então, mensagem do João. Obrigada, João, pela sua participação. Muito bem, faça como o João, siga participando, porque ao longo desta edição nós queremos conhecer o que você pensa. Mas vamos saber se na nossa enquete também essa opinião do João está refletida, não é? Exatamente. Você acha, então, que a quantidade que você consome desses produtos faz mal à sua saúde? Primeira parcial do dia na sua tela, vamos ver como é que está agora. 63% dos nossos internautas até agora respondem que sim, eles têm consciência, então, desse alto consumo, enquanto 37% acreditam que não. Continue interagindo, vote, participe também com a sua opinião. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você vota e participa, a gente fala agora de outra coisa que agrada muito às crianças. E o ter um animalzinho de estimação é muito bom, inclusive, para encher a casa de alegria. Mas é preciso ficar atento aos custos. É, Clébio, é possível cuidar de cães, gatos ou outros pets sem ter problemas financeiros. Basta para isso fazer compras mais conscientes no Pet Shop. As prateleiras têm cada vez opções e mais opções, mas a variedade não ajuda a economizar. Panetone para cachorro. É que Deberly quer comemorar o aniversário de 1 ano do Thor, esse Spitz alemão, em grande estilo. E ele também terá direito a comer sobremesa. A gente sempre quer agradar, então leva um brinquedinho, petisco, uma comidinha diferente. Então você acaba sempre tratando da melhor forma, né? Como um filho mesmo. Gastos que podem passar despercebidos, mas ao final do mês pesam. No caso da empresária, R$ 400 a cada 30 dias.
Pequenas mudanças de hábitos podem reduzir e muito o custo dessa amizade. Tapete higiênico, por exemplo, quanto maior a quantidade, menor o valor da unidade. O pacote com 14 está quase R$ 27. Já o que vem 30 sai por R$ 41,90 na promoção. Custo unitário 30% menor. Ração também vale comprar as maiores embalagens. No caso dessas, o pacote menor sai por quase R$ 40 o quilo. Já o maior, a mesma quantidade de ração, custa R$ 10 a menos. A veterinária avisa, não adianta diminuir a qualidade do alimento. Isso pode custar caro a longo prazo e vale também ficar de olho para dar a quantidade certa. Essas rações Super Premium, elas são super nutritivas, então assim, pouca quantidade já é o suficiente. Então sempre o ideal é você olhar atrás quanto que o fabricante sugere para aquele seu peso. Petiscos podem sair da lista de compras, segundo a especialista. A recompensa pode engordar o animal, mas quando quiser fazer um agradinho... Uma dica para distrair os bichinhos e economizar com os petiscos são os brinquedos educativos. Você coloca a ração que eles comem diariamente aqui dentro e aí, ó, é só deixar eles brincarem. Banho pode ser dado em casa, mas as tosas precisam ser feitas por especialistas, segundo a veterinária. Revezar é uma opção. Se você manter uma regularidade, uma vez em casa, uma vez no pet shop, até porque o banho do pet shop acaba às vezes sendo muito mais eficiente do que em casa, você consegue ir dando essa dividida numa economia. Alguns lugares, por exemplo, você consegue fazer pacotes de banho durante a semana, os preços são mais em conta, tem desconto durante a semana. Ângela que o diga, tem 4 cachorros grandes, 3 dessa raça, Old English Sheepdog. Cada banho custa cerca de R$ 100 e precisam ser dados toda semana. Aí tem que economizar em tudo que dá. Ração, petisco, passeio. Vale muito a pena, porque eles são extremamente amorosos, extremamente carinhosos. Então, quando eu chego em casa do serviço, é muito gostoso recebê-los. Muito bem, hoje, Dia das Crianças, como a gente mostrou para você sobre os pets, muitas delas querem animais de estimação como presente. Será que esse, inclusive, é um bom presente? E se eles pedirem um bichinho meio exótico, meio diferente, o que fazer, hein? É difícil, não, Kleber? Mas para responder essas questões, a gente recebe aqui no estúdio o biólogo Vinícius Ferreira. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo. Tudo bom, gente? Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco de bichos silvestres e exóticos, né? E aí, cara, acho que na hora a gente entra nessa parte das crianças, porque toda criança gosta de bicho. Não é inevitável, atenção, né? Cara. O bicho chama a atenção de criança, né? Verdade. Mas aí a gente entra nesse ponto. Será que dar um animal de estimação para uma criança é uma boa escolha? Porque quando a gente fala de bichos, principalmente esses bichos silvestres e exóticos, esses casos precisam de cuidados especiais. Não é igual você ter um cachorro e um gato, né? Que você coloca água e comida e pronto. Somente o gato que se vira sozinho, né? O gato é demais, né? O gato sai a hora que ele quer, volta, né? O cachorro ainda é mais companheirão e a gente consegue. Mas agora esses bichos, cara, coelho, as serpentes e outros bichos silvestres precisam de cuidados especiais. E quando a gente fala de um bicho, cara, como presente, a gente tem que levar em consideração que, assim, é uma vida. Né? Porque a criança, na verdade, ela só se encanta pela imagem. Exatamente. Então, ver um bichinho desse, gente, ele cabe aqui, eu só tô apoiando para que ele não caia. Mas ele pesa, sei lá, meio quilo, se pesar. Não, eles são pequenos, são mini coelhos, mas não são tão minis assim, né? Mas é muito leve, bonitinho e criança, claro, se encanta. Adora. E nunca vimos uma espécie dessa. Que coelho é esse? É raro, cara, são mini coelhos. Na verdade, nós temos várias raças de coelho, né? Dentro desse grupo de animais que nós chamamos de lagomorfos, né? Então, cara, hoje os coelhos são criados em grande escala. Então, é que nem cachorro, né? Nós temos cruzamento de várias raças e nascem bichos diferentes. Tem os peludões, com pelo comprido, pelo curto, tem um monte, cara, né? Mas entrando nesse ponto é muito curioso, porque a gente dá um bichinho para uma criança, é o que eu falei. As pessoas, elas se encantam, principalmente as crianças, pelos bichos como bichos, mas não como algo para você cuidar. Né? Algo que você tem que todo dia ter um certo cuidado, você tem que ver a alimentação, você tem que ver onde o bicho está. Algumas restrições, falando de uma jiboia, por exemplo, né? Eu, particularmente, acho que você deve dar uma serpente para uma criança. Né? Complicado, porque né? é uma serpente, não é um bicho que você confia e tudo mais. E as crianças preferem os bichos fofinhos. A serpente é para criança mais crescida, eu imagino, né? Um adolescente, que gosta e que vai cuidar. Né? Exatamente. Então a gente acaba tendo até esse ponto. Até porque a gente falando de bicho silvestre exótico, bicho assim, cara, cobra, aranha, esses bichos estranhos, né, que tem essa imagem ruim para as pessoas, difícil. Agora, coelhinho. Aí vai. O saguizinho, tem um sagui também, gente? Sagui. É que ele tá um pouco assim, rebelde, não quis entrar no ar. Ele falou que não pagou cachê, então não vem. Eu imaginei são assim mesmo, eles foi sempre reclamando. São sempre assim. Agora, o sagui é um bom presente para criança, por exemplo? Também não. Até também porque não, o sagui é um primata, né? É um macaco. Como qualquer outro primata, além de ser extremamente sociável, né? Ele conviver com outros primatas ou mesmo em casa com outras pessoas e precisar de muita atenção,
é um bicho muito ativo. Então, ele é um bicho que precisa de espaço. Entendi. E as pessoas têm mania de comprar sagui, cara, achando que sagui, por ser um macaquinho pequenininho, ele é um bichinho de... Apartamento. Não, de jeito nenhum. O sagui precisa de espaço, precisa de tronco, precisa de ar, precisa de não sei o quê, precisa se locomover, todas essas coisas. Então, a gente tem esse ponto também. Então, trazendo um pouquinho mais para a realidade, então, possível das crianças. Um bichinho como esse, um coelhinho, onde a gente pode comprar? Ah, legal. O coelho é um bicho que a gente encontra de forma legal, comercialmente, né? Ele é vendido comercialmente de forma legal em diversas lojas, né? Aqui em São Paulo a gente tem Cobase, Pet Center, todas essas lojas especializadas em animais domésticos. Aliás, o coelho hoje é considerado mais doméstico do que um bicho exótico, né? Se tivesse bastante gente tem. Mas qualquer loja que envolva esse tipo de comércio de bicho, a gente consegue adquirir um coelhinho de estimação. E esse bichinho, por exemplo, ele passa no veterinário, assim como cães e gatos, toma vacina? Sim, com certeza. Aliás, todo bicho, só que tem bichos que precisam de um veterinário especializado. Por exemplo, falando de coelhos, falando do sagui. Entra ela com o sagui aqui pra gente pode mostrar. Entrar aqui? Só precisa ver se a cobra fica longe do sagui pra não ter briga. É melhor você ir pra cá e ela vem pra cá. Então, pode vir aqui. Deixa eu vir aqui. Isso, ali, fica ali do lado da tela. Isso. Bom, estamos com o sagui aí. Vamos mostrar o sagui então, que é o Jader. Ele virou nosso amigo quando chegou, mas ele disse o seguinte, só com a assessora de imprensa. Então a assessora de imprensa veio junto, agora ele dá entrevista. A Taislane, que tem o saguizinho, né? A gente percebe que o apego, como você disse, Vinícius, eles são completamente apaixonados pelo dono e sentem a necessidade realmente de ficarem perto. Por isso a gente não conseguiu pegá-lo com facilidade. A gente, claro, não quer causar também sofrimento para ele, estresse. Por isso ele ficou ali com a Taislane, onde ele tem como porto seguro. Com certeza. É um primata, é um bicho extremamente inteligente. Está falando de um grupo de animais que é muito parecido com a gente, né? E eles realmente têm esse afeto. É diferente de uma cobra, né? De uma serpente, por exemplo. Uma serpente não tem afeto no sentido de se apegar a alguém. Ela se adequa ao manejo, a esse manuseio. Então, por exemplo, você cria uma serpente há 10 anos, né? Você pode passar ela na mão de 30 pessoas... Não tá nem aí. Ou então, de repente, você pode pegar ela no final e ela pode te morder. Entendi. Né? Então, não, o bicho tem afeto, mas ela acostuma. É diferente. O sagui já cria essa coisa, né? Não, o sagui já cria essa afetividade agora, pelo dono. Sabe o que me impressiona no Jader? É o olhar dele, gente. Eu não sei se a gente consegue dar um close, mas como esse bichinho é expressivo, claro, o coelhinho mas ele é curioso, então ele fica olhando, procurando coisas. É muito interessante. Eles são inteligentíssimos, né? E agora, para quem pensa, ainda assim mesmo, com todos os cuidados e todos os avisos aí, de ter ou não esse tipo de bichinho em casa, qual é a expectativa de vida deles? Pensando que uma vez que a pessoa compre, tem responsabilidade, não é por pouco tempo, né? Não. Qualquer bicho. Na verdade, hoje a gente tem poucos bichos que têm uma longevidade curta, né? A maioria dos animais, cara, pegar um cachorro vive 15 anos. Sabe, vive 15, 20 anos também. 15, 20 anos. Dependendo do cuidado que você tem com o bicho, ele até estende isso. Até porque em cativeiro, o bicho não tem predador, não tem possíveis doenças, né? Que podem atingir ele, já que a gente está sempre levando ao veterinário e tal. Então, o bicho acaba tendo uma expectativa de vida grande, que nem é o caso, por exemplo, de araras, que vivem até 60, 70 anos, papagaio, todos esses bichos. Então, esse é outro ponto. Às vezes a gente dá um bichinho de estimação para alguém, eu vou presentear a minha namorada com um coelho ou com um cachorro. Você não está dando só para a pessoa um bicho, tá dando... Eu acho que ela está interessada no coelho. Porque não cabe na boca dela, né? Isso é grande, cara. Aliás, o que eles comem? Pra gente ter ideia, vai falando da cobra, do coelho e do sagui. Legal. Começando pela cobra, né? Então, aí é outro ponto, uma restrição legal. Serpentes são bichos carnívoros, né? E elas se alimentam de outros animais. Só que em cativeiro tem um único jeito de você tratar. Tem gente que pergunta, carnívoro, eu posso dar carne? De jeito nenhum. Ela precisa comer ratos. Ela come ratos. Aí você adquire de um biotério legalizado também, você compra os ratos. Porque não é qualquer rato, né? Não vai pegar a ratazana na rua e dar pra cobra, pelo amor de Deus. Grandes. Às vezes você vê um bicho desse aqui e fala, olha o tamanho dessa serpente, mas de boinha, cara, vou dar de presente pra alguém. Só que esse cara chega a 3 metros. Ela fica dessa largura. E aí você tem que manter, ela cresce, ela já não come mais rato, ela come coelho, né? Então o porquinho da Índia, então tem todas essas restrições. O coelho, cara, é um bicho herbívoro, então ele basicamente come vegetais e feno. O feno é extremamente importante na alimentação dele, porque desgasta os dentes também. Então você precisa ter isso em mente, não é só comprar uma ração, além de ter uma ração específica, tá? O sagui também tem ração específica e se alimenta de frutas e vegetais. Então todos esses bichos, cara, eles não é simplesmente você comprar o bicho e comprar uma ração. Eles têm todo um cuidado necessário. A cobra precisa
precisa de aquecimento, ela precisa de umidade necessária. Então, por isso que eu falo, bicho é bicho, não é presente, né? Você dá para uma pessoa, por exemplo, que é consciente, sabe que ela quer, né, exato, responsabilidade é a palavra. Ô, Vinícius, uma perguntinha para você. Nós estamos falando de vários bichinhos aqui, mas quando você falou dos bichos pequenos para crianças, vamos dizer, crianças menores, até uns 4, 5 anos, legal. Você falou agora de um alimento para cobra, que é justamente o porquinho da Índia, que pode ser um bom presente para criança mais novinha. Também. É um presente ideal para essa faixa, talvez? Cara, acho que assim, dentre os bichos que a gente pode, entre aspas, presentear, às vezes a gente fala presentear, dá essa ideia de que, né, eu vou dar um embalado dentro de uma caixinha, é isso aí, eu sou bicho de... Não é bem mas isso, entre os bichos que uma criança pode ter, aliás, com supervisão dos pais, porque provavelmente quem vai cuidar são os pais, né? O porquinho da Índia é um bicho legal. É um bicho legal. Faz uma sujeira danada, cara, assim, verdade. Né? Nossa, danada, né? Mas é um bichinho legal. O porquinho da Índia, o coelho, o cachorro, que é um bicho super companheiro, né? Mas eu, particularmente, assim, falando de bichos silvestres, eu prefiro optar por dar um bicho mais doméstico. Um hamster, alguma coisa que é fácil você cuidar, é fácil. Você não tem grandes problemas com o bicho, um bicho de 3 metros. E o custo também é acessível, né? Um hamster vai custar quanto? R$10. R$10 o hamster. Dependendo da raça do bicho, tem o sírio, tem o panda, tem aqui você paga R$20, R$25 no máximo. E a manutenção também é rápida. É fácil. Vinícius, a gente, enquanto conversa aqui, recebemos também uma imagem. Tem uma telespectadora que compartilhou com a gente uma imagem de coatis. Ela fala que na casa dela do litoral de São Paulo é forte a presença desses bichinhos. Eu não sei se a gente tem as imagens. Olha só. Olha a turminha que apareceu. Então, os filhos dela, o Arthur e o Murilo de São Paulo, perguntam se há algum risco nesse contato com os coatis. Bacana. O coati é um bicho bem comum aqui, principalmente na região... Ela é da região de São Paulo aqui? Ela é de São Paulo e tem a casa no litoral de São Paulo. Ah, legal. É bem comum. Inclusive, o Parque do Tietê é lotado desses bichos. O coati é um bicho arborícola, um mamífero, que muita gente bate o olho. Esse é o coati de cauda anelada. Ele tem a cauda toda tracejada, assim, o nazua, que a gente chama, tá? Ele é um mamífero muito curioso, né? Então, esses bichos, o que eles fazem? Primeiro que você olha para ele, você sabe que ele é curioso, porque ele tem um focinho alongado, que ele justamente usa para ficar fuçando tudo, cavando tudo. E você olha para ele e você tem essa impressão de, que bonitinho. É um coati, cara, é desse tamanho assim, mais ou menos, né? Não é um bicho muito grande, é uma mistura de urso com... Cara, parece uma mistura de bichos, assim. Só que esse cara aí, ele é onívoro. Ele come tanto vegetais quanto ele come outros animais. E por isso ele tem dentes muito afiados. E eles são muito territoriais, né? E também são bichos, como bichos de estimação, são ciumentos, porque eles são legalmente vendidos, né? Como animais de estimação, mas para quem tem muito cuidado. Então, o que acontece? O coati, ele é um bicho que, assim, a gente tem até um ditado, quem trabalha com bicho, que fala assim, quando o coati pega alguma coisa sua, é dele. Acabou. Você não pode tentar pegar de volta. Você não pode tentar pegar de volta. Por isso que eles andam em bando também, né? Para ter essa defesa. É uma gangue. Aqui no Brasil eu nunca vivi uma experiência com eles, mas no México eu me lembro de ter visitado um local em que tinha um bando mesmo. E é interessante que as pessoas compravam uma comidinha específica que tinha lá para distribuir, inclusive pedacinhos de pão. E vinha aquele monte. E um deles roubou o saquinho de mim. O guarda falou, não tente pegar de volta, deixa eu levar embora. É por isso? É regra, cara, para trabalhar com coati. Coati é um bicho muito complicado. Então, se ele pega alguma coisa, é dele. Como que você tira? A hora que ele soltar. E se ele tomar o teu relógio? Tchau. Tchau. Espera o bicho soltar. Nunca mais. Não, só se ele soltar. Então é melhor a criança permanecer onde ela está, mesmo porque ela está ali pela vidraça, né? A gente percebe que tem uma criança ali no cantinho, tem uma divisória, só observando. Então é melhor realmente que ela continue ali. Manter distância. Isso é regra. De qualquer animal silvestre, qualquer bicho que você vê, o melhor é a gente manter distância. Às vezes a gente se aproxima do bicho, que nem o coati, que é um bicho bonitinho, né? Sem conhecer, cara, a gente acaba tendo esses problemas. Pegando carona nessa história, então, de quando o animal pega alguma coisa para ele, é bom lembrar os cuidados com cães, por exemplo. Cachorro está comendo, começou a rosnar, aí criança, às vezes, desavisada, vai querer tomar a comida ou o osso, né? Exatamente. O que você indica? Não, é um aviso. O cachorro, eu acho que assim, o cachorro, quando ele tem esses não problemas, né? É meio estranho falar problemas, mas quando é um bicho meio temperamental, ele é meio... Imprevisível. Ele é meio dominante com as coisas dele, eu acho legal você mandar para um adestrador, né? Por quê? Você envolve risco. E às vezes a pessoa fala, é um cachorro. Cara, já fui mordido por cachorro pequeno, aí dói horrores. Faz um estrago, né? Faz um estrago, mas o cachorro grande. Então, aliás, o cachorro faz isso, é natural do bicho. Quando você chega perto da comida e o bicho rosna, é basicamente, no bom e claro português, sai daqui. Sai daqui. É isso, né? Então, quando o bicho rosna, ele quer que você saia. Então, jamais deixar uma criança perto de um bicho, principalmente que está dando um sinal de que não quer ali, ser incomodado. Tá certo. Muito bem. Eu também fui mordido por cachorro de um dente só. E o dente foi justamente o que pegou no dedo. Meu Deus. Vinícius, que bom te receber, viu? O prazer é todo meu, gente. Muito obrigado pelo convite sempre aqui. E que fique, então, um recado aí para todo mundo que nos acompanha, que queira realmente agradar as crianças, mas que pesquisem, então, antes sobre os bichinhos, para que essa posse seja responsável e o bichinho, então, traga só alegrias e não preocupações e gere um abandono, enfim, uma posse
e responsável. Obrigada, Vinícius, Obrigado, Taislane obrigado, e toda a bicharada. A toda a turma, Sagui, o Coelhinho e também a nossa jiboia aqui, Ana Gui. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom, e já que estamos falando de presente para as crianças, fofinho ou não tão fofinho, nesse dia em especial, uma família vai ter muito o que comemorar, viu, Lidia? São os pais dos quíntuplos, lá de Pernambuco. Energia é o que não falta para essa garotada. Corre, brinca, chora. Os pais precisam se dividir em 5 para dar conta do recado. Para dar banho, eu ficava perdida, para trocar uma fralda, para dar comida, né? Eu me desesperava, chorava. Heloísa, Vitória, Helena, Alice e Valdemir viraram notícia em julho de 2015. O Jornal da Record acompanhou as emoções dessa história. Os pais fizeram tratamento de fertilização e, para a surpresa do casal, no lugar do primeiro filho, vieram 5 de uma só vez. Um amor de 1, de 2, imagina de 5. O coração ficou bastante explodindo de alegria. Ainda na UTI neonatal, o primeiro contato da mãe com os filhos prematuros. Com o celular, flagramos o momento que emocionou a todos. Meu amor, é mamãe, viu? 1 ano e 3 meses depois, essa turminha aqui, ó, esbanja alegria e saúde. Agora, todos os vizinhos são bem-vindos, principalmente na hora da mamadeira. E todos eles parecem que inventam de mamar ao mesmo tempo aí. Então toda mão é bem-vinda. Olha só, até eu tô ajudando. E ela tá gostando, ó. E o Diane hoje só tem tempo para cuidar das crianças. Valmir, que é metalúrgico, ficou o único responsável pelas despesas da família. Mas eles dão um drible nas dificuldades que surgem e vão tocando a vida com muita alegria. Conseguem imaginar a vida de vocês sem eles aí? Não. Eu não consigo me ver sem nenhum. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E nós seguimos aqui com o link Record News e mais interatividade na sua tela. A Organização Mundial da Saúde recomendou, então, o aumento nos impostos dos produtos industrializados, das bebidas industrializadas que levam açúcar, como, por exemplo, refrigerante e sucos de caixinha. Perguntamos para você se você acha que a quantidade que você consome desses produtos pode fazer mal à sua saúde, faz mal à sua saúde. Hashtag link Record News para votar e para participar também pelas redes sociais ou compartilhe também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851, assim como já chega a participação. Muitas participações, vamos conhecer então a opinião do nosso internauta, começando pelo Eduardo de Vitória, no Espírito Santo. Ele diz assim: eu tento manter uma alimentação saudável, mas é inegável que somos levados ao consumo de produtos industrializados pelo próprio estilo de vida moderna. É verdade, Eduardo, é uma briga com a gente mesmo, né? Obrigado por participar. Tem também agora a opinião do Matheus, lá de Mauá, Grande São Paulo. Não, segundo ele, bebe quem quer. Os pais, assim como os filhos, devem ser educados para que o excesso dessas bebidas não acarrete em uma possível obesidade. Obrigada, Matheus, pela sua mensagem. De Belo Horizonte, a opinião do Ricardo agora, que diz: refrigerantes e sucos em pó ou de caixa são um veneno para a saúde. Ricardo já radicaliza. Obrigado por participar, Ricardo. O João de São Paulo escreveu o seguinte: sim, principalmente o refrigerante, tem muito açúcar e eu só tomo suco de uva natural, que é ótimo para a circulação. O João já segue, então, algumas orientações da Organização Mundial da Saúde. Obrigada, João, pela sua participação. Faça como eles, então, continue votando e participando. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Agora a gente muda de assunto para falar que no Japão, uma pequena cidade é dona de um recorde surpreendente. A gente vai acompanhar as imagens da reportagem porque quase 100% do lixo que é produzido por lá é reaproveitado. Quem fez essa reportagem conta tudo pra gente é a Cíntia Godoy. Uma cidade pacata, mas que ficou conhecida como campeã nacional. A apenas 50 quilômetros de Tóquio, o município de Hidaka é o número 1 em reciclagem do país. Aqui, 98,8% do lixo são reaproveitados. Todos os moradores sabem como colaborar. Konnichiwa. A família Takamitsu segue o ritual diário. A separação de garrafas plásticas, latinhas de alumínio, jornais.
A Yumi explica que uma triagem bem feita é essencial para que todo o lixo seja destinado corretamente. O esforço da população conta com uma ajudinha do setor privado. O segredo está aqui, uma tecnologia avançada que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Esta máquina aqui atrás de mim transforma 15 mil toneladas de lixo por ano em cimento. O material é colocado em um tubo giratório, a uma temperatura de 1.450 graus. O lixo é fermentado por 3 dias. E então, em um outro tubo, o que foi decomposto é transformado em pó de cimento. Sem a reciclagem, o lixo seria queimado em incineradores, que produzem gases poluentes e deixam muitos resíduos, explica o diretor da fábrica. O representante do Departamento de Meio Ambiente da cidade acrescenta: o lixo também fez com que a gente enxergasse melhor o nosso papel na sociedade. Cada um fazendo a sua parte. Juntos, melhoramos o lugar em que vivemos. E no próximo bloco a gente fala de reforma na Previdência. E também sobre as contratações no varejo daqui de São Paulo. Link News volta em instantes. Feliz Dia das Crianças! Meio-dia mais 9 minutos, estamos de volta ao vivo com Link Record News e mais informações para você. Informações, aliás, importantíssimas nesse momento, porque mais de 20 mil trabalhadores temporários devem ser contratados até o mês de dezembro, segundo uma projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Em 2016, o número de contratações deve superar o de 2015, quando foram admitidas cerca de 50 mil pessoas. Cerca de metade das oportunidades devem se concentrar no varejo de vestuário, tecido e calçados. Outros 25% vão ser destinadas aos supermercados. Outra coisa que interessa muito a você é o fato de o governo federal já lançar na próxima segunda-feira, dia 17, uma campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência Social. Pelo menos essa a previsão. A propaganda será veiculada na TV, no rádio e também em jornais de todo o país. Diante da pressão de partidos aliados e também de centrais sindicais, o presidente Michel Temer decidiu adiar a apresentação da proposta, que ainda não tem uma data oficial para ser enviada. Segundo a Casa Civil, na peça publicitária, o governo vai explicar a atual situação da Previdência. O governo não divulgou os custos dessa campanha. Embora o texto final ainda não tenha sido divulgado, o presidente Temer já chegou inclusive a defender que haja uma idade mínima para a população se aposentar. E o presidente da Câmara desistiu de colocar em pauta o projeto que altera a lei de repatriação de recursos, que permite regularizar o dinheiro não declarado de brasileiros no exterior. O motivo foi a ausência de deputados para votar a proposta. Parecia que estava tudo acertado para votar hoje o projeto. Na residência oficial da presidência da Câmara, Rodrigo Maia tomou café da manhã com 11 governadores para acertar os últimos detalhes do texto. Nós vamos ter uma arrecadação aí na ordem de, uma projeção de alguns, na ordem de 90 a 100 bilhões de imposto e multa, o que vai garantir pelo menos mais 10, 12 bilhões aos governadores e prefeitos. Ficou definido que quando a multa proveniente de dinheiro repatriado ultrapassasse os 25 bilhões de reais, o excedente seria dividido entre os estados e municípios. No início da tarde, tudo mudou. Rodrigo Maia colocou o projeto em votação no plenário, mas depois retirou de pauta, alegando que o PT não quis fechar acordo. Depois, admitiu que faltou empenho da própria base aliada, mas afirmou que não vai colocar o projeto em votação de novo. A Fazenda sempre foi contra, a Receita sempre foi contra. O nosso problema não é quem é contra. O nosso problema é na hora que você tem um movimento a favor e esse movimento não se reflete no plenário da Câmara, não tinha quórum. O desfecho foi um verdadeiro banho de água fria para os governadores que contavam com os recursos. Lamento, a expectativa era com a aprovação do projeto que teríamos uma arrecadação maior, que beneficiaria os estados num momento de muita necessidade.
A repatriação garante o perdão para quem tivesse dinheiro lícito no exterior não declarado até 31 de dezembro de 2014. Quem quiser participar do programa tem que legalizar os recursos até o dia 31 de outubro, pagando 15% de imposto de renda e mais 15% de multa. Os estados ainda ficam com parte do imposto recolhido, mas sem as alterações. A multa fica integralmente com a União. A multa e o imposto são parte, né, de uma mesma fonte que compõe o fundo de participação. Não ocorrendo, cabe aos estados a decisão sobre buscar o seu direito na justiça. E no Dia das Crianças, é claro, a nossa homenagem vai para todas elas. Mas com um destaque, aquelas que têm idade de criança, carinha de criança, mas talento e habilidades de gente grande. Como mostra agora a reportagem da Viviane Barbosa. Nicole, campeã de snooker. Eu, Sofia, e eu, Ivana. Sofia e Ivana, mini-chefs. Quando eu matei a última bola e fui campeã, todo mundo gritou. Acho que foi o melhor momento da minha vida. Eu amo cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar massa. Essas comidas meio italianas, que você faz aqueles molhos bem... A inteligência e o talento dessas meninas são surpreendentes. Fomos até São José dos Campos, interior de São Paulo, conhecer de perto a história da Nicole. À primeira vista, é uma pré-adolescente como qualquer outra. Mas, na verdade, joga snooker como ninguém. Antes de eu saber jogar, eu aprendi a regra primeiro. E a vermelha vale 1, a amarela 2. É por bola da vez, entendeu? Tipo, se eu matei a bola 1, a vermelha cada vez, eu tenho que ir pra 2. Que é a amarela, depois a 3, a verde, a 4, a marrom. Foi aos 8 anos que ela começou a dar as primeiras tacadas. O pai dela tinha um salão de sinuca na cidade. E só de olhar, Nicole aprendeu a jogar. A sinuca tem que ficar reta, assim, né? Eu era tão pequena que meu braço ficava assim, porque eu não tinha tamanho nem pra tacar. Eu ficava bem na ponta do pé. No começo é meio difícil, porque você não sabe nada, mas depois que aprende, tudo fica fácil. Ao perceber o talento da filha, Alexandre procurou uma federação para ela começar a participar dos campeonatos. Como não tem a categoria mirim, Nicole já foi direto para a profissional. Eu falei assim, a Nicole tá jogando muito, vou te mandar um vídeo e a gente tem que colocar ela num torneio mirim. Aí depois de algum tempo ele me ligou de volta e falou assim, Alexandre, a sua filha não tem mirim, ela vai jogar num torneio no adulto, feminino adulto. Com tão pouca idade, Nicole, de 11 anos, já coleciona troféus e medalhas. Ela ganhou o Campeonato Brasileiro Feminino de Sinuca contra a respeitada jogadora Carmelita Yumito, de 46. Tem prata e ouro no feminino. Aí eu joguei na prata e fui campeã. E daí eu passei para ouro, porque não pode ir direto para ouro, tem que ir para prata e depois para ouro. E eu joguei brasileiro, que é o Brasil todo feminino, e também fui campeã. A Nicole é campeã e, detalhe, só joga contra adultos. Nada de moleza, é de igual para igual. É, de igual para igual. No começo a gente acha que vai ser fácil, mas aí depois vê que a gente acaba até aprendendo com ela. E não é só no esporte que ela se destaca. Na escola tem habilidade também com os números. Na matemática, todo mundo na escola me chama de calculadora, porque o jogo da sinuca, essa regra que eu jogo, é contada por pontos. Daí eu fico contando pela cabeça, 7 menos 9, 7 menos 5. A Nicole treina 5 vezes por semana, de 3 a 4 horas por dia. Ela já se prepara para disputar o Mundial no ano que vem. E pretende também seguir uma carreira no exterior, morar na Inglaterra. É o mundo da sinuca, né? O mundo do snooker. É muito gostoso lá. E conhecer meu ídolo, que é o Ronnie Sullivan. Eu amo ver ele jogar. Capital paulista, fomos conhecer outras duas feras. Sofia e Ivana dividem uma
paixão em comum, o prazer de cozinhar. A minha mãe, ela sempre fala pra mim, nossa, Sofia, só de olhar você já consegue fazer, porque eu acho que eu tenho isso, acho que é uma das melhores qualidades que eu tenho. Quando uma pessoa explica pra mim os ingredientes certinho, eu consigo guardar muito bem na minha cabeça pra depois reproduzir em casa. Fui diminuindo a receita, fui dando meu toque especial, mas eu consegui guardar tudo na minha cabeça, porque tipo, uau, não esqueci de nada, de nenhum ingrediente, tinha vários ingredientes. As mini-chefes dominam o fogão com maestria. Sabem de cor o nome de cada ingrediente. É uma verdadeira mistura de cores e sabores. Cebola, alho, cebolinha, cenoura, manteiga, alho poró e erva doce. Eu gosto muito de cozinhar. Sofia, de 13 anos, e Ivana, de 10, contam que precisam ter técnica para cortar os alimentos. E nos ensinam como manusear uma faca. Tem muita gente que pega a faca assim, com um dedo. Mas é porque quando... Deixa eu mostrar. Quando você acha que você quer ter mais precisão na faca pro corte, tem muita gente que faz assim, com o dedo, porque acha que isso aqui vai deixar o negócio mais certinho. Mas não deixa assim, deixa muito mais forte, porque essa parte que corta não é aqui, a ponta que chega lá. Nunca façam assim quando cortam, tem que fazer assim. E esconder esse dedão aqui. É, tipo fazer assim. Já viu que toda mão de chefe tem esse dedinho assim? É assim. É tipo assim, curvadinho, porque eles fazem muito essa mãozinha aqui, que faz assim. O que nunca falta nas receitas dessa dupla é uma boa pitada de humor. Eu curto mais comida, sabe, queijadas. Não aquelas comidas muito sofisticadas, aquelas coisas muito chiques. E como qualquer criança, tem alguns alimentos que não são tão bem-vindos. Manga, mamão e abacate. Isso. E a Ivana não gosta de pepino, pimentão, palmito, azeitona. Não, eu amo azeitona. Você esqueceu do mais importante. Palmito. Cogumelo. Certo. Cogumelo. Ai, quando você morde, sai água. Ela odeia cogumelo. Elas deixam o ambiente animado, mas provam que sabem cozinhar de verdade. Deu para perceber que o papo aqui é de gente grande. Essa dupla prepara desde massa caseira até pratos mais sofisticados, como esse caldo de mexilhão, que por sinal tá com um cheiro maravilhoso, finalizado com mascarpone. E eu não podia deixar de experimentar essa delícia, né? Só mais um pouquinho. Pronto. Ótimo. Posso experimentar? Pode. Nossa, que delícia! A comida é tão saborosa que Ivana já pensa em ir além, montar o próprio restaurante. E não é qualquer restaurante. Ah, eu quero ter um restaurante de 3 estrelas Michelin. Bem facinho, né? Eu tenho menu. Eu tenho menu? Sério? Mas eu nunca mostrei pra ninguém. Pra mim, porque eu sempre falo pra todo mundo. Eu não sei em que lugar a cozinha vai estar em mim, mas eu sempre vou estar na cozinha, porque sempre vou continuar cozinhando. Tenho certeza que vou continuar cozinhando pra minha família, pros meus amigos. Pouca idade e muita determinação. Seja numa mesa de bilhar ou no fogão, esse trio ensina os adultos que o segredo para alcançar o sucesso profissional pode ser bem mais simples, fazer aquilo que gosta. O meu sonho é representar o Brasil lá fora. Eu cozinhando, eu fico feliz, mas quando eu dou o prato pra pessoa e ela fica feliz, eu fico mais feliz ainda. Tenho uma paixão por cozinha e é como minha vida e é a coisa que eu mais amo, então... Oh, gente... Que lindas! E no próximo bloco a gente fala da ousadia de criminosos que roubavam carros de luxo e revendiam pela internet. E ainda os destaques do noticiário internacional, daqui a pouquinho. O Link News volta em instantes. Feliz Dia das Crianças.
Link Record News de volta, agora 12h27 pelo horário de Brasília. De volta com polêmica. Isso porque associações de vaqueiros fizeram protesto em todo o país contra a proibição das chamadas vaquejadas. O Supremo Tribunal Federal considerou essa prática inconstitucional semana passada. As vaquejadas são muito comuns no Nordeste e acontecem com a presença de cavaleiros que devem derrubar o boi pelo rabo. Os representantes do setor tentam reverter a decisão do Supremo. Eles estimam que em todo o país aconteçam cerca de 4.000 vaquejadas por ano, que movimentam mais de 600 milhões de reais. Então, a desculpa para eles é justamente que isso traz impactos econômicos. Agora, tem o lado também da violência, né, Lidiane, contra os animais, que é algo também que muito se fala. É por isso que há toda essa polêmica em torno desse assunto. Não, crueldade. Basta a gente perceber pelas próprias cenas. É claro que nenhum animal que faz parte dessa festa, essa comemoração que eles consideram, está confortável numa situação dessa. Colocam até um protetor, que eles dizem, um protetor na cauda do animal, mas isso não é o bastante para evitar o sofrimento. E que coisa primitiva, qual é a graça realmente de correr atrás de um animal e imobilizá-lo dessa forma violenta? Para quê? Que festa realmente sem muito propósito. Coloquem-se no lugar desses animais. Se um homem desse for arrematado ali por um outro dessa forma, certamente não vai gostar. Então é só isso. É uma inversão aí de lugares para ver realmente se essa situação é boa. Uma quadrilha que roubava carros de luxo em São Paulo foi presa e os criminosos revendiam os veículos, olha só, a ousadia deles, hein, pela internet. Bonitos, luxuosos e roubados. Na verdade, eles praticam o roubo de veículo, roubo à mão armada, né? Não é furto. E aí fazem a venda e concretizam todo o esquema criminoso. Foram 23 carros apreendidos, todos novos. Alguns valem mais de 100 mil reais. A quadrilha anunciava os carros na internet e enquanto nenhum comprador se interessava, eles ficavam guardados em 2 estacionamentos de um bairro nobre de São Paulo. Os golpes funcionavam assim. Os carros eram roubados, os bandidos clonavam as placas e os documentos e depois revendiam em sites especializados nesse tipo de negociação. No total, 4 pessoas foram presas e a polícia acredita que elas agiam há quase um ano. 2 suspeitos foram presos quando se preparavam para encontrar um cliente no estacionamento de um shopping. Eles iriam entregar um dos carros que tinha acabado de ser vendido. Uma semana antes, a dupla já havia sido detida, mas foi solta logo depois numa audiência de custódia. E 2 homens nigerianos foram flagrados com quase 60 quilos de cocaína em São Paulo. Um deles vivia no Brasil como refugiado. Para ter o visto, ele alegou perseguição de fundamentalistas islâmicos. O homem que carrega o caminhão é um traficante. Segundo a Polícia Federal, que gravou as imagens, a carga com cocaína seria despachada para o exterior a partir do aeroporto de Guarulhos. Mas a viagem nem começou. Os policiais invadiram a casa na zona oeste de São Paulo. Na sala, encontraram dezenas de caixas com peças do sistema de freio de caminhões. Era dentro delas que a cocaína estava. Ao todo, 57 quilos. Na casa também havia 20 mil reais em dinheiro. Diversos tipos de embalagens demonstram que a droga não vinha de um único fornecedor. 2 pessoas foram presas. São nigerianos residentes no Brasil, um deles com visto de refugiado. Esta é uma situação comum. Estrangeiros com visto de refugiados agindo no tráfico internacional de drogas. Neste ano, 16% das prisões feitas aqui no aeroporto de Guarulhos por tráfico estavam nestas condições. Com eles, a Polícia Federal conseguiu apreender 270 quilos de cocaína. O envolvimento de estrangeiros com o tráfico é um dos motivos apontados pela polícia para o recente endurecimento na política de vistos para refugiados. Na opinião do delegado, foi uma decisão acertada. O fato de muitos dos refugiados estarem numa situação econômica difícil aqui no território nacional acaba facilitando também com que eles sejam aliciados para trabalharem para o tráfico de entorpecentes. E agora a gente faz um giro pelos destaques internacionais e para isso chamamos... Nolan Roberto está aqui com a gente para trazer os destaques. Oi, Nolan. Olá, Kleber. Olá, Lidiane. Muito boa tarde a todos. Bom, a menos de um mês das eleições americanas, cresce o racha no Partido Republicano e Donald Trump e Hillary Clinton concentram as campanhas naqueles estados que podem ser decisivos. Os 2 candidatos voaram para a Flórida. O estado pode decidir a eleição deste ano. Foi lá que Al Gore perdeu para George Bush. Ele fez campanha pela primeira vez desde 2000.
Al Gore é conhecido como o grande nome da luta pela defesa do meio ambiente nos Estados Unidos. Não à toa, desembarcou na campanha democrata. Na Flórida, o aquecimento global é uma ameaça concreta. O nível do mar já subiu 30 centímetros em algumas cidades. Não podemos colocar na Casa Branca uma pessoa que nega a ciência, disse Hillary Clinton, se referindo ao adversário Donald Trump. O republicano diz que o aquecimento global é uma invenção dos chineses. Ele também fez campanha na Flórida, mas os alvos dos ataques desta vez foram os próprios republicanos. Hoje, pelas redes sociais, Trump disparou várias críticas. Disse que Paul Ryan, líder do partido na Câmara, é um fraco. Ryan anunciou que não vai mais defender o candidato depois da divulgação do vídeo no qual Trump conta como abusa das mulheres. A briga dentro do Partido Republicano se transformou em uma verdadeira guerra. Vários deputados, prefeitos e senadores abandonaram a campanha. Trump caiu nas pesquisas. Ele já teve um empate técnico. Agora está entre 7 e 10 pontos atrás de Hillary Clinton. Bom, agora um péssimo exemplo. Em uma cidade no sul da França, vários cartazes foram distribuídos e com o aval do prefeito. O material faz campanha contra os refugiados. Robert Menard, que é o prefeito, a gente vê aí na foto, ele pertence ao partido de extrema-direita Frente Nacional e é conhecido por suas polêmicas declarações. Em setembro, ele declarou que ser francês significa ser europeu, branco e católico. Nos cartazes estão as frases: é isso, eles estão chegando, os imigrantes ao centro de nossa cidade, e também outra frase no mesmo cartaz que diz: o Estado os impõe a nós. Está aí nesse momento de solidariedade de todo mundo com os refugiados, um prefeito de uma cidade no sul da França, né, chefe ali da cidade, faz esse tipo de declaração e incita a violência contra os imigrantes nessa cidade. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas realmente não é o momento de fazer isso no momento que a gente pede paz no mundo inteiro, né? Não, em momento nenhum, né? Porque essas pessoas estão e se encontram nessa condição não por vontade própria. Fogem de conflitos, de uma situação realmente difícil de sobreviver e por isso pedem o refúgio em outras localidades. Então, realmente infeliz essa colocação. Em qualquer momento seria triste, lamentável. E vem de encontro com o motivo realmente da queda do Donald Trump nas pesquisas, porque uma das razões, além de ter praticado aí diversos atos, ter falado muitas coisas contra as mulheres, também tudo que ele vem falando contra refugiados, contra mexicanos, toda a xenofobia que ele vem praticando, essa é a grande causa de queda dele nas pesquisas. Então, um líder francês falar isso não está muito distante dessa bobagem toda que o Trump comete. Exatamente, no mundo globalizado de hoje, né? Bom, e falando em conflito, a guerra na Síria abala as relações entre exatamente a França e a Rússia. O presidente Vladimir Putin cancelou uma viagem que faria a Paris. Putin não informou o motivo desse cancelamento, mas seria uma resposta a declarações do presidente francês. François Hollande deu a entender que os ataques russos a sírios em Alepo são um crime de guerra. No fim de semana, a Rússia vetou o Conselho de Segurança da ONU uma proposta francesa para cessar os bombardeios na cidade que foram intensificados nesta terça-feira. Quer dizer, o presidente francês é contra realmente esse tipo de ataque, principalmente na Síria. A gente vê várias imagens, inclusive crianças, né, sendo atingidas por esses bombardeios. E o Vladimir Putin, presidente russo, diz que não, que esses bombardeios vão continuar. Bom, hoje feriado aqui no Brasil e é também feriado na Espanha. Aliás, é o principal feriado espanhol, é o Dia de la Hispanidad, que comemora a chegada de Cristóvão Colombo à América e também é o Dia das Forças Armadas lá na Espanha. O desfile foi presidido pelo rei Felipe VI. 3.400 soldados marcharam pelo centro de Madrid e aviões soltaram colunas de fumaça. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa fumaça que vai ser vermelha e amarela, são as cores, inclusive, da bandeira espanhola. Milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar o desfile e saudar o rei. Ocorreram desfiles também em outras cidades espanholas, como Barcelona. Está aí um dia importante também na Espanha. E falando em dia importante e também monarquia, né, que é Espanha, a gente fala da Inglaterra agora. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fez a primeira viagem real sem o marido, o príncipe William,
Kate foi até a Holanda, onde visitou o museu e se encontrou com o rei Willem Alexander. Eles participaram de uma reunião sobre vícios e doenças mentais. Está aí a primeira viagem internacional da duquesa sem o marido. Primeira vez, então, ela viajando sozinha. Será que ela sentiu falta ali do príncipe William? É, a duquesa que sempre aparece muito elegante, atraindo todas as atenções. Agora, uma causa nobre e mostrando ainda mais a sua força. Sem o marido, mas ela tá ali, né? Firme, forte e elegante. E seguindo os passos de alguém que ela sempre teve como referência, a princesa Diana, Lady justamente Di. que seria a sogra dela, mãe do príncipe William. Que bonito que ela também tem esse viés social importante. Bom, gente, esses foram os destaques internacionais de hoje. Amanhã a gente conversa mais sobre os destaques do mundo inteiro. Cléber, Lidiane, uma boa tarde a vocês e a vocês aí de casa também. Até amanhã, Nolan. Obrigado, Nolan. Até amanhã. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com muito mais informações para você crescer. Não saia daí. Link Record News de volta à sua tela, meio-dia, 43 minutos pelo horário de Brasília. De volta com interatividade, a sua opinião aqui. Hoje falamos sobre uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para que haja um aumento de imposto nas empresas que produzem, então, justamente bebidas, refrigerantes que têm alta concentração de açúcar e também sucos de caixinha, por exemplo, além de outras bebidas que têm alta concentração. Lembramos a você, então, e perguntamos, você acha que a concentração de açúcar que consome todos os dias em produtos como esse é muito alta? Você acha que faz mal à sua saúde? Sim ou não, você vota com a hashtag LinkRecordNews. Tem opinião aqui já para a gente mostrar. No nosso WhatsApp recebemos aqui a participação que chega aqui de São Paulo. Jundiaí é a cidade. O William compartilha com a gente. Sim, o refrigerante traz grandes prejuízos à nossa saúde e eu evito ao máximo. Obrigado, William. Opinião do André de São Paulo, que diz que não é papel de nenhuma organização internacional interferir no que as pessoas devem ou não consumir. Bem enfática. Obrigado, André. Continue participando, mandando a sua mensagem, o seu voto também. Tem mais interatividade na segunda edição do Link Record News. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra de novo às 3 da tarde, na segunda edição do Link Record News. Até já! Record News, informação para você crescer.